E depois a gente começa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite para quem está chegando aí. Boa noite para o pessoal que está aqui hoje também. Hoje nós estamos aqui na biblioteca do Colégio Católico Regina Coeli. Primeira vez que a gente está fazendo uma live aqui. Até então a gente não tinha internet aqui. Agora as coisas começaram a se ordenar, né? Então a gente já tem internet, a gente está com o colégio iniciando, né? Hoje nós tivemos trabalhos por aqui, essa semana toda já tivemos trabalhos, né? E vamos continuar tendo por um bom tempo, né? E nesse local aqui, né? Vocês vão ver bastante, né? O pessoal aqui do Instituto fazendo as lives e por aí vai, né? Hoje é a primeira que a gente está fazendo aqui na biblioteca. Eu convidei alguns jovens do Instituto, né? Nós estamos aqui com 3 pessoas assistindo a live aqui presencialmente, né? Infelizmente a gente não pode trazer mais pessoas, né? Que a ideia, inclusive, desse curso era ser presencial, né? Mas não deu, né? A gente começou ele lá em 2019, mas não deu para fazer presencial em 2020, né? Mas estamos no fim do curso, né? Virtudes. Agora já faltando só essa aula e mais um. E aí a gente optou por fazer essas 2 últimas aulas aqui pelo nosso Instagram, que já tem tido um movimento maior. O pessoal está acompanhando, está gostando, né, do conteúdo que a gente está oferecendo nesse momento e também não é para menos, né? O momento que a gente vive é muito importante que a gente trate desse tipo de conteúdo aqui. E o Instituto tem se proposto a tratar de assuntos que são importantíssimos, né, para a atualidade, que é a questão das virtudes, da restauração das famílias e por aí vai, né? E o curso Virtudes, né, que começou lá atrás, né, que tinha até uma outra perspectiva, né, de trabalho, tende agora a se encerrar por aqui mesmo. Então a gente está mudando um pouco o foco, mas ao mesmo tempo esse tema é muito importante para o pessoal que está aqui. Então a gente uniu o útil ao agradável, né? Não dá para fazer presencial, o pessoal do Instagram está acompanhando, então a gente está fazendo aqui pelo Instagram mesmo, e aí o pessoal que participaria presencial pode participar também por aqui, né? E aí deu para estarmos aqui com mais pessoas do Instituto, né? Como eu falei, estamos aqui com 3 jovens. E por que jovens? É porque esta virtude, de maneira especial, ela tem tudo a ver com a questão do ensino da juventude por alguém que tem um pouco mais de experiência ou algo assim, né? A virtude da prudência é uma virtude especial. Na verdade, ela une todas as outras, né? Como diz Joseph Pieper, ela é o fio de prumo, né? O que é o fio de prumo? É aquele que alinha todos os tijolos de um muro, né? Por quê? Porque as outras virtudes, elas não são virtudes propriamente ditas se não tiver a prudência, sustentando e dando o caminho para todas elas, né? Então a virtude da prudência, ela vem coroar todas as outras virtudes e ao mesmo tempo fundamentá-las. E quer dizer então que para alcançar a prudência é necessário um pouco mais de experiência. Então um dos fundamentos da prudência é a experiência de vida. Então é difícil um jovem ser prudente. Ele deve se encaminhar para isso. E o caminho para isso, o primeiro passo, é a aquisição de outras virtudes. Então, o que um jovem tem que se preocupar? Ele tem que se preocupar com a aquisição de todas as virtudes. Não querendo ser prudente nesse momento.
Tá? Então, o que um jovem tem que fazer? Ele tem que buscar as virtudes que estão mais acessíveis a ele. Então, por exemplo, o jovem que não é casto tem que buscar a castidade, a temperança. O jovem que é medroso, covarde, tem que buscar a coragem, né? O jovem que é um salafrário, sem vergonha, ele tem que buscar ser mais justo, que é a justiça, e todas as outras virtudes correlatas. A prudência virá como que por acréscimo. Ou seja, depois de ter as outras virtudes, você vai ter a prudência coroando todas elas e dando mais sentido a todas estas que você adquiriu antes. Então, o que um jovem tem que fazer? Ele tem que buscar as outras virtudes, em primeiro lugar. Não adianta querer ser prudente sem as outras virtudes. Por quê? Porque além das outras virtudes é necessário também ter experiência. Daqui a pouco a gente vai entender por que é que a experiência é importante para a virtude da prudência. Mas tem que ter experiência. Senão não vai ser prudente. E a gente vai explicar agora aqui. Tá? Mas essa aula aqui, ela é um pouco densa. Isso é importante dizer agora. Só quem tem vontade mesmo, uma vontade firme, uma boa vontade, né, vai aproveitar isso para a sua vida espiritual. E se aproveitar, vai com certeza deslanchar na vida espiritual. Porque isso daqui que a gente vai falar agora é exatamente o que não se tem hoje. Primeiro ponto é a questão da racionalidade. A virtude da prudência é uma virtude racional, intelectual. E o que é que a gente tem hoje? A gente tem um mundo animalizado, sem vida espiritual, sem o uso da razão da maneira correta. Quer dizer, a gente tem uma escassez de prudência. As decisões das pessoas, os atos das pessoas, o agir das pessoas não é prudente, porque não é perpassado pelo uso da razão. E então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma crise enorme desta virtude, que é uma virtude escassa porque não é ensinada. E não é ensinada porque as pessoas não têm condição de ensinar, porque não têm as outras virtudes e porque são muito imaturas. Então, é muito delicado falar disso, é denso falar isso, principalmente num mundo onde não se tem isso. Né? Prova que não se tem isso é a dificuldade que muitos jovens relatam de encontrar pessoas para serem diretores espirituais. Tá? Há jovens que acabam às vezes até me procurando um leigo, ou um padre longe, ou uma pessoa na internet, porque não tem um diretor espiritual capaz de dirigi-lo espiritualmente. E quando fala-se dirigir, é dar conselhos. E é próprio da virtude da prudência o conselho. Então, a prova de que há uma escassez é, por exemplo, a falta de diretores, de pessoas boas para dar conselho. Então, por que é que as pessoas não conseguem dar conselho? Ou porque são imaturas, quer dizer, não tem uma vivência de um adulto sério na vida espiritual, ou também porque não tem virtude suficiente. Então, as virtudes morais e a experiência é a base para a prudência, e a prudência é a base para o bom conselho. E hoje em dia, a gente tem uma escassez de conselheiros. Né? Antes de iniciar propriamente o conteúdo, vale a pena uma ressalva que a gente já falou nos stories anteriores, que é a questão do que não é prudência. Hoje em dia, essa palavra ela é tão mal usada, né? Nesses tempos de pandemia, ela parece ridicularizada, né? Porque as pessoas acham que são prudentes ou acham que estão tomando decisões prudentes, usando a palavra prudência para fazer exatamente aquilo que elas não estão fazendo. Porque a prudência é a virtude da decisão correta. E correta, quando a gente diz, é de acordo com a realidade. Quer dizer,
Quando você toma uma decisão que você tem que tomar, porque a realidade lhe impõe, porque a voz divina que fala pela realidade lhe impõe, esta é uma decisão prudente, uma decisão de acordo com a realidade criada por Deus. E o que é que as pessoas estão achando que é prudência? As pessoas estão achando que é prudência tomar decisões de acordo com a sua razão. É totalmente diferente. No De Veritate de São Tomás de Aquino, a gente vê a distância que existe entre intelecto humano e intelecto divino. Tá? A prudência, ela é praticamente, note essa palavra, praticamente, que é da razão prática, ela é praticamente uma decisão de acordo com o intelecto divino. Ou seja, a gente pensa e toma a decisão de acordo com aquilo que Deus quer, de acordo com aquilo que Deus pensou, de acordo com a mente de Deus. Tá? É óbvio que isso não é fácil, né? Então existem duas formas de alcançar isso: ou pelo exercício das virtudes, ou pela infusão da graça. Então aí existem duas formas de adquirir virtudes. Para que você entenda melhor isso, eu aconselho você ir lá na aula 2 do nosso curso de virtudes, em que eu falo da diferença entre virtudes adquiridas e virtudes infusas. Tá? Mas, de qualquer forma, o que vale a pena dizer aqui? Que você vai tomar uma decisão de acordo com a realidade, e não de acordo com a realidade idealizada, imaginada da sua cabecinha de ser humano. E o que as pessoas estão falando que é prudência? Elas estão falando que é uma decisão de acordo com a sua cabecinha de ser humano. Ah, mas você tem que ser racional. Você não pode fazer essas coisas. Essas coisas são coisas de louco, coisas de gente inconsequente. Onde já se viu, você tem que ser prudente. É isso que as pessoas falam. Você tem que usar máscara até dentro do carro. É isso que eu falava nos stories. Quer dizer, você tem que tomar todo o cuidado que a sua cabeça de ser humano, limitada, diante da de Deus, praticamente inútil, né? A sua cabeça comparada com a de Deus, ela é inútil. Então, você toma uma decisão de acordo com a sua cabeça, achando que você está se protegendo, tomando cuidado, prevendo todas as coisas que você pode prever. Ah, mas e se isso acontecer, isso aquilo acontecer? E se, por exemplo, o vírus entrar pelo buraco do ar-condicionado, entrar no meu nariz e eu depois vou para o hospital e eu vou morrer disso? Então, a melhor coisa é usar máscara, até dentro do carro. Né? Então aí você vai imaginando com a sua cabecinha limitada de ser humano, idealizando as coisas, racionalizando, só com a sua cabecinha de ser humano. Sem parar para pensar na realidade criada por Deus, que tem uma ordem, que tem uma sabedoria, que tem um monte de mistérios que você nunca vai conseguir perceber. Aí você consegue se prevenir do vírus, estando dentro do carro, usando máscara, ficando com medo lá dentro, mas você não consegue prever que esse carro pode bater, que o seu coração pode parar, que você pode estar desenvolvendo um câncer, que você pode estar acontecendo um monte de coisa que é muito pior que isso. Né? Inclusive, é isso que eu estava falando para uma pessoa um pouco agora antes da live, a gente sabe, né, que as pessoas que pegam o vírus, a maioria não morre, né? Grande maioria. Das pessoas que pegam o vírus, 2 a 5% morrem. Então, se você acha que você não vai morrer porque você usa máscara dentro do carro, é porque você está tendo uma noção equivocada da própria realidade. Você não está sendo prudente coisa nenhuma, você está sendo um belo de um tonto que não sabe exatamente o que são as coisas. Né? Fazer o quê? Mas tem gente que é tonto. Nós não podemos adentrar na cabeça da pessoa. Então tem gente que gosta de tomar certas decisões sem sentido. Mas assim, falar que isso é prudência, aí que está o erro. Né? Isso não é prudência coisa nenhuma, isso é coisa de tonto. Agora, a prudência é muito
muito mais elevada que isso, extremamente mais elevada que isso. Diante, por exemplo, do coronavírus, da pandemia, uma decisão prudentíssima de uma pessoa que tem a virtude da prudência, que assim, que a pessoa pode ser chamada de o prudente, uma decisão dessa seria, por exemplo, confessar-se frequentemente. Né? Você pode morrer. Você morreu. Né? Isso é decisão prudente, de acordo com a realidade. Diante da possibilidade de eu morrer, que eu adquiri lá no dia do meu nascimento, ou até antes, né? No dia da minha concepção, eu adquiri a possibilidade de morrer. Diante dessa possibilidade, a melhor coisa a se fazer é preparar a alma para a eternidade. É ou não é? Lógico que é. Racionalmente falando, a nossa cabeça funciona assim. Se a nossa alma ela é eterna, eu tenho que prepará-la para passar a eternidade bem. E se eu não preparo ela para passar a eternidade bem, eu não estou sendo prudente. Porque eu não estou usando a minha capacidade racional para tomar as decisões que preciso tomar. Então, qual que é a decisão prudente nesse momento de pandemia? Vamos viver o Evangelho. Né? Vamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Então, vamos preparar a nossa alma e preparar a alma das pessoas. Por quê? Porque pode ser que alguém morra. Agora, de coronavírus, não, sempre houve essa possibilidade desde o início da nossa existência. Isso é prudência. Ou seja, você tomar uma decisão de acordo com a realidade. E qual que é a realidade da vida? É que a vida acaba. Então, diante da realidade da vida, a decisão prudente é cuidar da alma. E não cuidar da vida, porque a vida ela escapa. Né? Ela escapa, como a água escapa por entre os dedos. E aquela pessoa que quer pegar a água com os dedos, não consegue fazer isso. Né? A água escapa, assim como a vida escapa. E se a vida escapa, como a água, a gente deveria se preocupar com aquilo que não escapa, com aquilo que é eterno, que se chama alma. Isso é prudência de verdade, em época de pandemia. Né? Ah, então você está falando para não usar máscara? Não estou falando. Usa máscara no momento que tem que usar máscara. Né? E qual que é o momento que tem que usar máscara? Pergunta para os médicos, eles sabem. Né? Pergunta para alguns médicos, sabem? Alguns médicos não. Né? Mas pergunta para um médico que sabe, pergunta para uma pessoa que trabalha com saúde pública e tal. Mas não vai tomar toda a decisão de acordo com a sua cabecinha. De uma pessoa, muitas vezes, sem a virtude suficiente para isso. Né? Esse que é o problema. Se a gente não tem as outras virtudes, a gente vai tomar a decisão de acordo com as nossas paixões. E as paixões, elas cegam a gente. E se elas cegam, a gente não vai conseguir ser prudente. Tá? Mas vamos, depois dessa introdução, vamos entrar aqui no conteúdo, de fato, que é um pouco mais denso, porque eu vou lá para São Tomás de Aquino. Aqui tem frases da Suma Teológica, do Comentário à Ética de Aristóteles, do próprio Antônio Royo Marim, que é um grande tomista, e outros textos de São Tomás, do próprio De Veritate, por aí vai. Tá? Temos alguns jovens aqui, né? Se vocês quiserem fazer perguntas também, vocês podem interromper. Bom, vamos lá então. O que é prudência? São Tomás de Aquino, na primeira parte da segunda parte da Suma, na questão 58, artigo 3, ele diz o seguinte: a prudência é essencialmente uma virtude intelectual, ou seja, é uma virtude do intelecto, né? Mas não do intelecto especulativo, racional, mas do intelecto prático. Tá? Daqui a pouco eu explico o que é isso. Mas pela sua matéria convém com as virtudes morais. Quer dizer, as virtudes morais, que dentre elas se destaca a temperança, que a gente já fez um vídeo sobre ela, tem no nosso canal, a fortaleza e a justiça, essas são as virtudes morais. Elas estão relacionadas com a prudência, mas a prudência em si não é moral. Em si ela é intelectual. Por isso que as morais, elas dão base para a prudência, que coroa as morais sendo intelectual. Tem uma diferença. Né? E qual que é a relação entre prudência e razão? Olha o que vai dizer São Tomás aqui. É muito profundo esse tema, gente. É por disposição da prudência que o homem sabe, ao agir,
De que modo e por que meios atingirá o meio termo racional? Ou seja, é pela prudência que o homem sabe como que ele vai chegar no meio termo racional. É pela prudência que ele vai tomar uma decisão racional. Tá? Quer dizer, uma decisão que tem que ser tomada por um ser humano. E isso não é da cabeça dele, é de acordo com a realidade. Por onde, embora o fim de toda virtude moral seja atingir o meio termo, contudo, é pela reta disposição dos meios que esse meio termo é atingido. Ou seja, a virtude da prudência, ela não se dedica a buscar o fim das coisas, a finalidade das coisas, mas sim o meio para alcançar a finalidade. Vou dar um exemplo. Um ladrão prudente. Vamos supor que é possível haver um ladrão prudente, né? Já que roubar é injusto, né? E não dá para ser. Mas existe essa possibilidade para a gente dar o exemplo, né? Um ladrão prudente é aquele que quer roubar uma casa, ou seja, ele é ladrão porque ele quer roubar, porque ele precisa roubar, sei lá por quê. Mas tem uma finalidade. Um ladrão ele precisa ter a finalidade. A finalidade do roubo é pegar a coisa dos outros. Agora, um ladrão prudente, entre aspas, né, é aquele que sabe o que fazer para roubar. Porque a gente tem ladrão burro, né? É aquele tipo de ladrão que vai roubar e fica preso, enroscado na cerca, por exemplo. Não sabe nem pular uma cerca. Que vai roubar e o cachorro morde. Não sabe nem se livrar do cachorro, né? Esse tipo de ladrão não pode ser chamado de prudente, porque ele não sabe como alcançar o fim. Ele não sabe os meios para alcançar o fim. Do ponto de vista da razão imperfeita, né? da prudência imperfeita. Então essa é a prudência... a prudência falsa, né? Que é essa do ladrão. Quer dizer, tem um fim errado, você vai procurar meios errados para alcançar esse fim. Mas isso é prudência imperfeita. Então, por exemplo, a pessoa que sabe como ganhar dinheiro. Essa é uma pessoa, do ponto de vista financeiro, prudente. Porque ela sabe os meios para ganhar dinheiro. Mas o que está de errado? É que ela está vivendo em função do dinheiro. Viver em função do dinheiro não é uma finalidade boa para a vida humana. Porque o dinheiro serve para comprar alguma coisa. Ou seja, ele é um outro meio para alcançar alguma coisa. Você não pode colocar um fim naquilo que é meio, né? Então, buscar o dinheiro em si não é algo bom em si. Não é uma finalidade ótima. Uma finalidade intermediária. E se isso é assim, se a gente colocar o dinheiro em primeiro lugar, a gente não vai ser feliz. Mas você pode ser, entre aspas, prudente financeiramente. Você sabe como fazer. Você sabe um bom marketing, você sabe, ou às vezes, passar o pé nas pessoas e por aí vai. Então, para ganhar dinheiro, você sabe como fazer. Esse é o meio, né? Mas qual que é a verdadeira prudência, a prudência perfeita? É quando a gente coloca um fim elevado e aí a gente sabe os meios para alcançar esse fim. Ou seja, você coloca, por exemplo, um fim elevado à busca da sabedoria, da santidade, do céu, da eternidade. E aí, pela prudência, você consegue alcançar os meios para este fim ser alcançado. Ou melhor, você consegue discernir quais são os meios para alcançar esse fim. Esta é a pessoa prudente. Ou seja, a prudência, ela serve à sabedoria. Tá? E isso é uma das coisas que o São Tomás, ele, na questão da 66, da primeira parte e da segunda parte, ele dá para a prudência um termo, uma terminologia maravilhosa. Ele fala que a prudência, ela é ministra da sabedoria. O que é um ministro? Né? Um ministro é aquele que administra, que ele dá para o outro a possibilidade de alcançar aquele fim. Né? Então, o ministro, o padre, né, o sacerdote, ele é um ministro ordinário da Eucaristia, ou seja, a Eucaristia é o que a gente busca na Santa Missa, mas o padre é um ministro da Eucaristia. Ele dá nosso Senhor Jesus Cristo a nós.
E a prudência é a ministra da sabedoria. Por quê? Porque ela dá os meios para alcançarmos a sabedoria. Olha como essa palavra está sendo mal utilizada. As pessoas estão falando que são prudentes, estas que querem se proteger de tudo, esse bando de covarde que fica falando toda hora, ai, mas é prudente, sei lá, tomar vitamina D, tem que tomar não sei quantos copos de água por dia, e não tomar é uma imprudência, sei lá o quê. Mas, quer dizer, são coisas muito baixas que as pessoas estão utilizando para falar que é prudência. Isso daí tem outro nome, se chama cuidado, cautela, precaução, escrúpulo, frescura, mas não é prudência. Prudência é a ministra da sabedoria, ou seja, é aquela virtude que vai fazer com que racionalmente você tome as decisões corretas para alcançar a eternidade. Isso é prudência. Esta é a virtude da prudência, a rainha das virtudes. Não, a rainha das virtudes é a sabedoria. Ela é a ministra da sabedoria. Ela é como a mãe das virtudes, A mãe de todas as virtudes. É o fio de prumo, ou seja, é aquela que ordena todas. Por quê? Porque quando você tiver castidade, quando você for corajoso, quando você for justo e tiver todas as outras virtudes correlatas, ainda você não vai conseguir alcançar a sabedoria. Sabe por quê? Porque pode ser que você não tenha prudência. Agora, se você tiver todas essas outras, você coroa todas essas outras com a prudência, e aí sim você alcança sabedoria. Por quê? Porque aí você não vai ficar preso às realidades corporais, físicas, materiais, mundanas, e por aí vai. Porque você foi liberto das virtudes, mas não basta para alcançar a eternidade você ser liberto dos vícios. Você precisa também querer a eternidade. É isso que São Tomás de Aquino falou quando as pessoas perguntaram para ele o que precisa fazer para alcançar a eternidade. Ele respondeu, querer. Você não vai querer a eternidade se você não for prudente. Porque você vai até entender o que é a eternidade, você vai até entender o que é a sabedoria, mas ou você não tem virtude para isso como base, ou tem a virtude como base, mas às vezes não tem a prudência, que é essa virtude intelectual, que precisa para ser adquirida de um mestre, de alguém ensinando os caminhos, Tanto para adquirir as outras virtudes, quanto para ter prudência. Por quê? Porque quando você vai tomar uma decisão, e o objeto da virtude da prudência, você tomar as decisões corretas, é bom que você seja orientado por uma pessoa que já teve muita experiência. Ela sabe que se você for por aquele caminho, vai dar errado. Eu costumo dizer para muitas pessoas que são jovens, inclusive para alguns, até que estão aqui, para todos que estão aqui, eu falei isso, que a nossa vocação é maior que a nossa vida, vai dizer Santa Giana, e que é muito importante um jovem se preocupar com a vocação. Por que eu falo isso? Porque eu tive uma baita de uma experiência com esse negócio de vocação. E eu sei que se não for por esse caminho, vai dar errado. Por quê? Porque eu tive problemas com isso. Eu sei que quando a gente não põe a vocação em primeiro lugar, dá um problema gigantesco. Tá? E não dá para fugir disso, gente. Agora, isso está falando quem já teve experiência com isso. Se um jovem que quer alcançar um caminho de seriedade, de busca da eternidade, está desconsiderando isso, que alguém já teve experiência, é porque ou ele não está querendo, ou eu não estou sabendo falar, ou sei lá o quê. Mas esta é a realidade. Então, por que alguém experiente pode ajudar as outras pessoas a tomarem as decisões certas? Porque essa pessoa teve uma experiência com a realidade. E a prudência é uma virtude que faz com que a gente adeque a nossa mente à realidade. Faz com que a gente escolha o caminho para alcançar aquilo que a realidade está mostrando para nós. Mas muitas vezes, por inexperiência, a gente não consegue perceber a realidade. É óbvio, a gente não teve contato com ela. Alguém que já teve um contato mais nu e cru, que bateu a cabeça, que já tomou pancada, que é essa realidade dura, essa pessoa pode falar para o outro, não faça isso, seu maluco.
Ou faça isso, olha onde assim você não está fazendo isso ainda. Né? É essa pessoa que pode dar conselho. Por quê? Porque ela teve um contato com a realidade. E a prudência, ela versa sobre a realidade. Olha o que vai dizer o Joseph Pieper. A prudência significa a transformação de conhecimentos verdadeiros em decisões conforme a realidade. Olha só, gente. A transformação de conhecimento verdadeiro em decisão conforme a realidade. Às vezes você conhece a verdade, mas você não quer tomar uma decisão de acordo com a realidade. Você sabe o que você tem que fazer. Você só não quer fazer. Ou você não sabe por onde começar. Você não sabe o caminho por onde ir. Né? E isso é o que faz a prudência. Mas, jovens, não queiram ter prudência agora. Queiram ter as outras virtudes. E procure uma pessoa experiente para te encaminhar para as decisões de acordo com a realidade. Não seja um adolescente mimado que quer fazer as coisas por si mesmo. Quem é você, né, para tomar uma decisão por si mesmo nesse momento? É necessário dar humildade para ter prudência. Né? Isso é o primeiro passo. E procurar alguém que possa te dar conselho, que possa te pôr os pés no chão, que possa te mostrar a realidade, por aí vai. Voltando. O que a prudência faz? Né? Quando fala o que você é uma pessoa prudente, o que você faz? O ato próprio da virtude da prudência é ditar, ou seja, intimando ou imperando o que tem que ser feito em concreto. Isso aqui é o problema da humanidade, né? Eu já vou falar daqui a pouco. Tendo em conta todas as circunstâncias e depois de madura deliberação e conselho. Ou seja, a prudência, ela faz com que você faça aquilo que tem que ser feito. E por que tem que ser feito? Porque é a realidade, não sou eu. É porque é assim. Né? É que eu estava falando da vocação. Por que tem que se preocupar com a vocação? Porque é assim. A gente não foi feito para ser sozinho. A gente não foi feito para viver no mundo isolado. E a vocação é justamente a forma de se relacionar com os outros. Né? Um padre se relaciona com os outros de uma maneira. Uma pessoa que vive o matrimônio se relaciona de outra maneira. E essas pessoas, elas têm que tomar decisões de acordo com a sua realidade. E isso é muito importante. Por quê? Porque a sua realidade é exatamente determinada pelos aspectos que envolvem a vocação. Então nós precisamos viver intensamente essa realidade chamada vocação. Não dá para deixar isso de lado, meu Deus do céu. Até porque tem algumas virtudes que a gente só vai adquirir se a gente colocar um ponto de seriedade aí no meio. Né? Como é que você vai ter coragem do nada? Você vai ter coragem para quê, meu filho? Agora, tenha um filho para ver se você não tem coragem. Né? Ah, mas eu vou ser casto agora eu vou buscar castidade. Para quê? Para mostrar para Deus a sua pureza? Olha, Deus, como eu sou puro. Olha a que ponto que eu cheguei de pureza. Não, você tem que ser casto para viver para o outro. Né? E isso depende de que outro que é. Né? Então, a vocação, ela determina até a sua forma de se relacionar, até as virtudes que você vai ter. E como que eu vou pensar, por exemplo, em não viver a castidade, se eu quero buscar a santidade no meu matrimônio, o meu matrimônio me encaminha para a vivência da castidade. Tem coisas que a gente só vai alcançar se a gente viver a vocação. É exatamente o que o Beato José Lamano fala. Né? Que as graças suficientes para a nossa santificação estão na nossa vocação. Isso é muito drástico. Né? E esse tipo de conselho é o tipo de conselho de um santo experiente, Beato José Lamano. Que ele está falando que a gente vai alcançar a santidade praticando o que é exigido pela nossa vocação. Né? Ou seja, essa é a prudência. É isso que é prudência. A gente vai
aproveitar da realidade para poder tomar decisão de acordo com ela. Mas vamos ao ponto, né? Vamos à essência da aula aqui, que é para falar de prudência. Depois a gente fala outra aula só sobre vocação. Quais são as consequências da prudência? Então, quando você é prudente, você é o quê? O que você acaba sendo quando você vira um prudente, né, de verdade? O prudente é perspicaz e prevê os acontecimentos incertos, diz São Tomás aqui, na Suma Teológica. Ou seja, incerteza, que é o estado de vida de qualquer um. Como diz até o Olavo de Carvalho, né? Tem uma frase interessante que ele fala que a gente tem que aprender a suportar o estado de dúvida. Como suportar o estado de dúvida? A incerteza. Você precisa ter prudência. Você não pode ser dominado pelas paixões. Você precisa se emendar. Você precisa ser um ser humano que usa a sua cabeça de ser humano a partir de uma vivência profunda de ser humano. Então, a perspicácia, né, que é isso que ele fala aqui, diante da incerteza, é exatamente aquilo que o prudente tem. Quer dizer, está tudo incerto, está tudo complexo, está tudo uma bagunça. Então você chama um prudente, que aí ele vai lá e sabe o que tem que fazer. E o que tem que fazer primeiro, o que tem que fazer depois e depois. E ele sabe o que falar para outra pessoa e para outra pessoa e por aí vai. Então, o que é que a gente precisaria, né, ensinar para os nossos políticos? É exatamente isso. Diante de um mundo tão complexo, de uma nação, por exemplo, o que é que um político tem que ter? Ele tem que ter a prudência. Ele tem que ter essa virtude que faz com que ele consiga ter perspicácia diante de um problema tão incerto e complexo. O prudente é de bom conselho, vai dizer Aristóteles. Ou seja, o prudente, como ele já teve um contato com a realidade, como ele já viveu muitas incertezas e agora ele tem a capacidade de ver as coisas de maneira racional, ele pode dar conselhos, pode dar bons conselhos. Por quê? Porque ele está enxergando a realidade, ele está enxergando a realidade da pessoa que está pedindo conselho para ele sabe para onde tem que encaminhar a pessoa. Mas para alcançar isso, ele precisa das outras virtudes. E precisa de outra pessoa experiente. Parece pertencer ao prudente que ele possa, por faculdade deste hábito, bem aconselhar-se acerca do próprio bem. Ou seja, uma pessoa prudente, ela nem precisa de outras pessoas dando conselho para ela. Depois que ela alcançou a prudência, ela mesma já se auto-aconselha. E isso é a meta. Hoje em dia a gente está com um nível de não sei se a palavra certa é perdição, está todo mundo perdido, e ninguém mais sabe por onde ir. É aí que a gente precisa buscar justamente essa virtude. E é justamente essa virtude que está faltando. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão interrompendo, tá bom, pessoal? A prudência é virtude soberanamente necessária à vida humana. Pois viver bem consiste em obrar bem. Devemos obrar segundo uma eleição reta e não só pelo ímpeto da paixão. Ou seja, a prudência ela é necessária por quê? Porque a gente é um ser humano. E um ser humano não pode ser conduzido pelas paixões. Então, um pai de família que vai, no meio da madrugada, comprar leite para o seu filho que está com fome e está sem leite, ele não pode passar na frente de uma sorveteria, né, que está aberta e falar, deixa eu parar aqui e tomar um sorvete, porque eu estou com vontade. Ele não pode ser levado pelo ímpeto das paixões. E é exatamente isso que hoje em dia as pessoas estão fazendo. Muitos pais estão abandonando a sua função de pais. Muitas pessoas estão abandonando aquilo que elas têm que fazer. Começa a fazer aquilo que tem que fazer e para, porque não consegue dar conta de fazer o que tem que fazer.
né? Então, é exatamente isso que a prudência faz. Ela faz com que a gente faça aquilo que tem que fazer, né? Independente se aquilo é agradável às nossas paixões. Por isso que é importante ter outras virtudes morais sustentando a prudência, tá? Quando há uma veemente deleitação ou tristeza, parecerá ao homem que o ótimo é aquilo pelo qual conseguirá a deleitação e fugirá da tristeza. Olha que frase profunda. Quando a gente está no vício, né? Quando há uma veemente deleitação ou tristeza, parecerá que o ótimo é aquilo pelo qual conseguirá a deleitação. Quer dizer, quando a gente está no vício, parece que o que é bom ser feito é exatamente aquilo que o vício faz, né? É isso que o vício nos conduz. De fato, qualquer malícia, isto é, hábito vicioso, corrompe o princípio na medida em que corrompe a reta estimação do fim. Ou seja, o vício, ele corrompe a estimação do fim. O que São Tomás de Aquino quis dizer aqui? Que quando você está no vício, você não sabe como chegar naquilo que você precisa chegar. O vício, ele deixa a mente obscurecida. Essa mente que você tinha que usar para buscar os caminhos para alcançar a eternidade, ela é obscurecida pelo vício. Ou seja, quando você está no vício, ou quando você está no pecado, você não consegue enxergar nada além do seu próprio pecado e do desejo de continuar no pecado. É ou não é? A única possibilidade de retorno é limpar a mente por uma boa confissão, buscar os sacramentos novamente e assim conseguir tomar decisões de acordo com a realidade novamente. Porque quando você está no vício, você começa a fazer cada loucura, você fala cada asneira, você pensa cada maluquice. Por exemplo, ideologia de gênero. Da onde vem a ideologia de gênero? Além do ponto de vista do espiritual do inferno. Ela vem do vício. Só uma pessoa que está no vício, mergulhada no vício, com a mente obtusa, consegue pensar que é possível a ideologia de gênero. É óbvio que é. O marxismo é exatamente a mesma coisa. A pessoa que está no vício, que não consegue enxergar nada além daquilo que ela vive, ela não consegue perceber a bagunça que é o marxismo, onde estão os erros do marxismo, não consegue usar racionalmente a sua cabeça. E aí que está o problema. É isso que a gente já falou, inclusive nas outras aulas, principalmente na que a gente já falou da temperança. E assim todas as ideologias, né? Agora, a prudência, ela é ordenadora das boas obras, o que não é possível se não existe apetite reto. Ou seja, você só vai fazer coisas boas, você só vai fazer aquilo que tem que ser feito de acordo com a realidade se você tiver uma ordenação do apetite, ou seja, se você tiver as outras virtudes. Então, as outras virtudes são base para a prudência. A prudência é própria, sobretudo, a dos velhos, não por causa de sua disposição natural, acalmados os movimentos das paixões sensíveis, mas também pela sua experiência temporalmente longa. Aqui São Tomás de Aquino, que está na Suma Teológica, na primeira parte da segunda parte, artigo 15. Tá? Ele está falando aqui dos velhos, né, que são as pessoas experientes e tal, que têm mais facilidade para ter prudência. Por quê? Porque os hormônios já estão mais baixos. Porque naturalmente ele tem menos apetite, por exemplo, sexual. É muito mais fácil para ele ser casto. Por quê? Porque está mais fácil, óbvio. O hormônio não está funcionando como funciona no jovem. Então é muito mais fácil para ele. E além disso, ele já passou por um monte de experiências com a realidade. O que São Tomás de Aquino está falando? Que as condições para a prudência é a ordenação das paixões e, ao mesmo tempo, a experiência com a realidade. É assim que se toma decisões prudentes. Tá? Então, gente, deu para entender? Não tem nada a ver com cautela, não tem nada a ver com cuidado,
tem a ver com a busca da eternidade, com a busca das coisas mais elevadas que o ser humano pode alcançar. E para isso é necessário das outras virtudes e de experiência. Se você não tem experiência, você tem que buscar alguém que tem experiência. Você não vai alcançar isso se não for junto com alguém que tem experiência. Entendendo? Tá? Estamos encerrando. Essa daqui é uma dos trechos mais bonitos de São Tomás de Aquino sobre a prudência. E gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu quero lê-lo por completo, apesar de ser um pouco longo. Tá? A grandeza específica de uma virtude depende do seu objeto. Ora, o objeto da sabedoria tem a precedência sobre os objetos de todas as virtudes intelectuais, pois é Deus, causa altíssima. Aqui, o São Tomás de Aquino está comparando a prudência com a sabedoria. E ele está falando do ponto de vista do objeto, ou seja, daquilo que é buscado, a sabedoria é muito mais elevada e a prudência é muito mais abaixo. Por quê? Porque a sabedoria é das causas altíssimas, ou seja, do próprio Deus, enquanto a prudência são das causas intermediárias, são dos meios para alcançá-la. Versando a prudência sobre as coisas humanas e a sabedoria sobre a causa altíssima, é impossível que seja a prudência maior que a sabedoria. Então, qual que é a maior? Qual que é a rainha de todas as virtudes? A sabedoria. É sobre ela que a gente vai falar na última aula, que é a aula de conclusão do curso, provavelmente na semana que vem, em que a gente vai falar da sabedoria e da caridade. A prudência não deve se ocupar com coisas altíssimas, ou seja, a prudência não busca fim nenhum, ela não define o fim, ela só define os meios para se alcançar o fim. Quem define o fim são as virtudes racionais, a própria ciência, a própria sabedoria. Isto é, se ocupa como o modo pelo qual os homens devem chegar à sabedoria. Como que chega na sabedoria? É a virtude da prudência que determina. Então, a prudência, ela encaminha para a sabedoria. Então, o primeiro ponto que você tem que pensar é que para querer a sabedoria, ou seja, o encontro com Deus, a santidade, você precisa ter prudência. Então, você não vai ter prudência se você não tiver as outras virtudes. Então, você tem que começar das mais básicas e depois, assim, querer um dia ser sábio, querer um dia ser santo, com todas as forças e assim buscar os meios através da prudência. É esse o edifício das virtudes. Isso está muito claro em Aristóteles, e aí São Tomás de Aquino foi destrinchando e deixando muito mais claro para nós, né? Apesar que isso aqui é profundo, então a aula daqui é para a gente tentar deixar um pouco mais didático essa questão da filosofia moral. E por aí é que a prudência é ministra da sabedoria, pois conduz a ela, preparando-lhe a via, como o hostiário ao rei. Né? Então a prudência, ela prepara o caminho para alcançarmos a sabedoria. Né? É esse para que serve a prudência. Né? A gente não vai querer a sabedoria se não for por ela. Por último, duas últimas considerações. Existe qualquer virtude, né? Existe a virtude adquirida e a virtude infusa. E a virtude infusa também cabe aqui a prudência, né? A prudência, ela também pode acontecer, né? Ela pode se dar numa pessoa que não foi ensinada a ser prudente. Ela pode se dar à medida que a graça atua na alma da pessoa, compatibilizando a alma ao amor de Deus. E é isso que se chama de virtude infusa. A compatibilização da alma, do ser humano, ao amor de Deus. Então, para amar mais a Deus, Deus nos dá algumas virtudes infusas, ou seja, diretamente pela graça, para que a gente consiga amá-lo. Ou seja, se a gente não teve as virtudes como base, se a gente não teve uma pessoa experiente, é possível ser prudente? Óbvio que é. E é isso que Deus quer. E é isso que Ele quer te dar. Especialmente nos sacramentos, em cada Eucaristia. Então é possível, por exemplo, adquirir a virtude da prudência pela Eucaristia. Tá? E é isso que ele fala aqui. A prudência infusa é uma virtude especial, infundida por Deus no entendimento prático, para o reto governo de nossas ações particulares, dirigidas ao fim sobrenatural. Ou seja,
tem coisas que a gente não sabe por onde ir para alcançar. Quer dizer, a gente fica perdido, a gente não sabe por onde caminhar e o que a gente tem que fazer. A gente tem que pedir a prudência infusa. Se a gente tivesse virtude da prudência adquirida, a gente já sabia o que tinha que fazer. Como a gente não tem, a gente tem que pedir a infusa. Quer dizer, é o dom do conselho. Aqui é praticamente a mesma coisa, a virtude da prudência e o dom do conselho. É justamente aquilo que faz com que a gente consiga saber o que Deus quer da gente. O que é que a gente precisa fazer para crescer espiritualmente? Quais são os caminhos para a gente alcançar a Deus de maneira mais fácil e prática? Tá? E é justamente por isso que a virtude da prudência ela está ligada à razão prática. Tá? Porque é a razão sobre as coisas que tem que ser feitas, não sobre as coisas que têm que ser pensadas, raciocinadas, especuladas e por aí vai. Por último, gostaria de encerrar com uma frase do Joseph Pieper, que é um autor que eu aconselho muito que leiam, tá? Que ele escreveu um livro chamado As Virtudes Fundamentais, e lá tem um capítulo só sobre a prudência. Isso aqui tudo vai ficar muito mais claro se você ler este livro. É pela prudência que o homem reconhece as leis eternas da realidade e as aceita como normativas. É nela que completa a natural participação puramente receptiva da criatura nas leis eternas da criação, para a configuração ativa do seu ser espiritual. Quando a gente tem prudência, a gente participa das leis eternas da criação. Ou seja, Deus criou as coisas com determinada ordem, as coisas com determinadas essências. Quando a gente busca a ordem, quando a gente busca a Deus, a gente está buscando justamente as leis eternas pelas quais Deus criou. E é aí que a gente tem esse encontro com a realidade de maneira receptiva, de maneira dócil. A pessoa prudente é aquela pessoa que ela é dócil diante do real. O real está se apresentando a mim como uma criatura, como criação de Deus. E se é criação de Deus, eu que tenho que me adequar ao real e não o real que tem que se adequar a mim. E daí que eu, por exemplo, não vou praticar essa militância, essa revolução desenfreada que as pessoas estão fazendo por aí. Por que é que as pessoas estão fazendo isso? É porque, na verdade, não tem prudência. É porque não estão com a sua mente adequada à realidade, à criação de Deus, às leis eternas que Deus deixou na realidade. Ou seja, a prudência significa a transformação de conhecimentos verdadeiros em decisões conforme a realidade. Então, o que é que nós precisamos fazer? O que os jovens precisam fazer? Eles precisam ir à realidade. Esta realidade dura, essa realidade que é justamente aquilo que mais nos incomoda. É justamente aquilo que está fazendo com que nós tenhamos que cumprir essa tarefa que somos nós mesmos. Então, vai ser fácil? Não. Então, para isso nós precisamos da graça de Deus, da virtude da prudência infusa, caso a gente não tenha adquirido. E precisamos de pessoas experientes para poder nos ajudar. Então, o recado de hoje é esse. A aula de hoje é essa, o conteúdo é esse. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos aproveitar esse momento aqui. Alguém daqui tem alguma dúvida? Não? A respeito do conselho que você estava falando, né? O Sr. Rui Marinho, para a memória, ele costuma enviar aqui no fundo do dom, né? Já foi trocado também. Mas como que o dom do conselho que ele automaticamente ele ajuda ali na aquisição da virtude infusa da prudência? Como que se relaciona, no caso, o dom por ser gratuito, né? Sim, a participação propriamente da razão humana e a virtude infusa, eu penso mais relacionada com a questão do hábito racional, né? Sim. O Samuel está perguntando aqui qual a diferença entre o dom do conselho e a virtude infusa, né, da prudência. A virtude infusa, ela é uma compatibilização da alma humana a Deus. Então Deus atua naquilo que é de humano, né? Enquanto o dom do conselho já é algo dado por ele enquanto graça, ou seja, é a atuação dele mesmo na pessoa.
Então não é no humano simplesmente, mas já é a própria ação de Deus. É quando a pessoa vive de Deus, ela vive da fé, ela deixa Deus ser Deus nela, né? Isso que é o dom. O efeito dos dois é praticamente o mesmo. Por quê? Porque quando você tem a virtude da prudência infusa, você consegue fazer as coisas do ponto de vista humano que você tem que fazer, né? E quando você tem o dom do conselho, você também faz as coisas que você tem que fazer, mas porque Deus está fazendo por você. Você toma a decisão de acordo com a vontade de Deus, de maneira ali já divina, divinizada. Enquanto na virtude ainda tem esse algo de humano. Só que é como se houvesse, né, de maneira didática a gente pode falar, virtude infusa e dom, né? O dom é aquela parte totalmente divina, totalmente da graça, né? E a virtude infusa tem algo de humano ainda, porque é no humano que Deus age. Mas essa questão da virtude infusa é muito importante. Então quem daqui não assistiu ainda, vai lá para o nosso canal do YouTube, no curso Virtudes, na aula 2, é só sobre a questão da virtude infusa, tá? É muito importante esse tipo de conhecimento. Para quem quer ensinar os filhos, gente, isso daqui é importantíssimo. Os nossos filhos, eles precisam ter virtude, mas não qualquer virtude. Precisam ter as virtudes infusas, tá? Mas para isso a gente precisa entender cada vez mais. A gente precisa ter a virtude infusa, né? Vamos ver aqui, a Janaína perguntou. Para encontrarmos uma pessoa para nos dar um bom conselho, é preciso também vida de oração, ou seja, uma intimidade com Deus, para que Ele te mostre a pessoa correta, revelada por Ele. Exatamente, né? Porque quando a gente fala de conselheiro, a gente não está falando simplesmente de uma pessoa humanamente, né, capaz de dar bons conselhos. Isso era na época de Aristóteles. Agora a gente está falando de uma pessoa que pode ser inspirada por Deus, pode ter o dom do conselho para te dar conselho. Então, o ideal é juntar as duas coisas, né? Ter a vida espiritual e, ao mesmo tempo, ter experiência, conhecimento, por exemplo, de psicologia, ter uma vida séria, uma vida de maturidade, de ter muito contato com a realidade. Esse é uma pessoa para dar bons conselhos, né? Isso é muito importante. Mais alguma dúvida? Mais alguma lição? Então, beleza. Vai encerrar então, né, esta live. Eu agradeço as pessoas que estiveram aqui. Para quem veio aí pela primeira vez nas nossas lives, nós somos do Instituto Regina Celli e temos um trabalho de apostolado com as famílias, principalmente sobre esse tema, o tema das virtudes, que é a forma de restauração da sociedade. Esse curso ele está chegando ao fim, né? Esta é a penúltima aula, nós vamos ter mais uma, que será sobre a virtude da sabedoria e sobre a virtude da caridade, que uma completa a outra, na verdade, e a caridade supera todas, mas a gente vai falar melhor na próxima. Logo após esse curso, né, que a gente quer encerrar, né, encerrar de maneira com chave de ouro, logo após esse curso a gente vai lançar um outro curso, tá, gratuito, né, no nosso canal do YouTube. Vai ter aula por aula, a gente vai lançar uma por uma. Vai ser um curso de mais ou menos umas 10 aulas só sobre educação, com um fundamento teórico muito importante. Exatamente aquilo que fez com que eu tivesse uma segunda conversão, vamos dizer assim, né? Quando eu me encontrei com a realidade deste curso, que eu ministrei depois, né, com os conhecimentos que eu adquiri lá em 2017 sobre essa realidade, eu posso dizer que eu tive uma segunda conversão. Assim, meu Deus do céu, como que eu estudei educação durante 10 anos e eu nunca pensei nisso, tá? Isso que eu estou falando é importantíssimo. É algo, por exemplo, me fez chorar de perceber o que de verdade sobre educação eu tinha sido, eu perdi, né? Quais as verdades que eu perdi da educação, que eram as verdades mais importantes. E foi aí que eu falei, meu Deus do céu, olha quanta coisa eu perdi. E aí eu fui estudar a fundo esse tema, e aí nós demos um curso que foi gravado, e agora ele vai ser disponibilizado aos pouquinhos.
tá? Então, vocês vão ter que fazer esse curso conosco. Isso é importantíssimo. Ele é a base do Instituto Regina Coeli. Todas as pessoas que acompanham aqui devem fazer esse curso. As pessoas que já compraram o curso da Excelência do Ensino Católico também. Mas nós não podemos perder de vista que tudo isso é para a honra e glória de Deus. Então, a gente não vai cobrar nada disso. A gente vai disponibilizar gratuitamente um curso que a gente poderia cobrar, poderia fazer pago e por aí vai, para arrecadar dinheiro para o Instituto, mas não é esse o caso. A gente quer que as pessoas conheçam esse tipo de conteúdo, tá? Só para dar uma dica do que é o curso, o conteúdo dele, eu vou falar só o título, tá? Ele vai se chamar Sapientiae, tá? Sapientiae, em latim, né, significa sabedoria. Mas depois a gente vai falar mais sobre ele, só estou adiantando. Mas antes de iniciar esse curso, a gente vai terminar esse aqui, o de virtudes, na próxima aula, que vai ser sobre a virtude da caridade e a virtude da sabedoria. Então, não percam, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos rezar uma Ave Maria para encerrar esta aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Santíssima, e viva Cristo. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.